Shalom, shalom, bom dia. Mais um sábado juntos para a glória do Senhor. E eu estou muito feliz porque nós estamos na série Flores de Aço do podcast Restauradas para as Nações. A pastora Dani já está aqui conosco. Glória a Deus, querida, seja bem-vinda, minha convidada especial. Nós iremos compartilhar o nosso coração. Antes de convidar a pastora para entrarmos juntas, eu quero que você que for chegando por aqui já envie os convites. Eu vou fazer isso agora, eu vou enviar alguns convites para que as pessoas sejam agora notificadas dessa transmissão ao vivo e nós iremos compartilhar juntos daquilo que o Senhor liberou no coração da sua filha. Então, pastora, vamos convidar algumas pessoas enquanto as pessoas recebem a notificação de que nós estamos aqui ao vivo. Glória a Deus. Vou fazer isso agora mesmo. Vamos enviar para algumas pessoas aqui. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A pastora está na França. Portanto, nós estamos aí com a diferença no fuso horário. Acredito que lá agora seja às 14 horas. Não é isso, pastora? E eu quero aproveitar aqui e convidar algumas pessoas para receberem dessa palavra. Foi uma semana poderosa do Senhor. Foi um derramar do Senhor sobre as nossas vidas. Mulheres passaram por lá no podcast e deixaram palavras poderosas. Então eu quero convidar você a, nesse momento, convidar também outras pessoas, seja vida de Deus na vida de outras pessoas, para que outras pessoas, outras mulheres recebam também através da sua vida. Terezinha está aqui, seja bem-vinda. Carinha de anjo, essa é a conta que apareceu aqui para mim. Sejam todos bem-vindos. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para receber do que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Eu quero falar um pouquinho do podcast enquanto algumas pessoas estão entrando. Maria, é isso? Seja bem-vinda, querida. Shalom. Para quem ainda não nos acompanha no Spotify, no final dessa live, você vai lá na minha bio e você vai acessar o link e vai para podcast. Então, você vai acessar o Spotify. E você pode também ouvir as ministrações, todos os episódios. Toda semana nós temos uma série. E você pode ouvir completa a série em qualquer uma das plataformas digitais. Então, você vai lá no link, acessa podcast e você pode acompanhar todas as séries. Bem, eu quero convidar a pastora porque eu sei que enquanto nós estamos aqui falando um pouco sobre a série, falando um pouco sobre o tema, falando um pouco sobre tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração da sua serva, eu sei que outras pessoas estarão entrando aqui e já fazendo os convites, viu? Mas seja bem-vinda, querida. Shalom, um abraço a todos aí da base missionária, amém? Que bom tê-la aqui conosco. Pastora, eu vou convidá-la porque assim nós vamos conversando e vamos gerando essa atmosfera. Há muita expectativa no meu coração daquilo que o Senhor irá derramar e eu sei que será poderoso o que o Senhor irá fazer nesse dia. Então, não perde a oportunidade de ser vida de Deus. Envie esse aviãozinho para outras pessoas, para mulheres que você conhece, para mulheres que você sabe que precisam dessa palavra. Flores de Aço fala de mulheres que estão posicionadas. São mulheres imperfeitas, mulheres sensíveis à voz do Pai, mas mulheres posicionadas que decidiram, que escolheram se posicionar, independente das circunstâncias. Mulheres forjadas na palavra, moldadas pelo amor do Senhor, pelo fogo do Espírito, porque é o fogo do Espírito que nos forja, que nos molda. Então eu convido você, se você deseja que outras mulheres também sejam tocadas e ministradas por essa palavra, então envie os convites agora mesmo. Pastor, eu já vou enviar o convite. Algumas vezes tem acontecido da gente enviar o convite, ele não aparecer, aí ele expira, a gente envia de novo, mas vai dar tudo certo. Eu já peço que estejam intercedendo. Eu quero também, antes, confirmar se vocês estão me ouvindo e me vendo bem. Alguém pode me dar um feedback, por favor? Amém? E eu já vou enviar o convite aqui para a pastora. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Ok, obrigada pelo feedback, pastora. Glórias a Deus. Aleluias. Meu Deus, deu certo assim de primeira. Glória. Shalom, pastora.
Vitória, que alegria, que bom vê-la. Amém. Meu Deus, o Instagram foi maravilhoso conosco. Porque esses dias eu tive a experiência de várias lives, de entrar e não consegui. Depois que enviava o convite, a tela ficava preta, a gente não ouvia, não via a pessoa. Mas, oh, glória a Deus, que bom tê-la aqui mais uma vez, pastor. Eu estava com muita saudade de lhe ver. Amém, amém, glória a Deus, pastor. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço a oportunidade de poder estar junto com você de novo. Já faz bastante tempo, né? Sim. Que eu estive aqui. E eu gosto de agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade, né? Para que nós possamos, glória a Deus, dentro daquilo que o Espírito Santo quer falar sobre as nossas vidas, né? Sobre a vida daquelas pessoas. Amém. Glória a Deus pelo teu canal, pastor. Deus possa continuar usando a sua vida cada dia mais e mais, sabe? Para atrair mais mulheres para esse lugar, né? De intimidade, por essa mesa da presença. É maravilhoso. Glória a Deus, pastora. Bem, eu estou muito feliz, como a pastora falou, já tem algum tempo que nós estivemos juntas numa live. Eu acho que se não tem um ano, tem quase um ano, não é isso, pastora? Um ano exato. Um ano exato. Meu Deus. E assim, o Senhor, ele e assim, não quer dizer que a gente não teve contato durante esse tempo, muito pelo contrário. Eu sempre faço questão de dizer aqui para quem nos acompanha, que as mulheres que estão conectadas, as mulheres restauradas, mulheres que o Senhor tem me apresentado. Shalom, bom dia, Milene, bom dia, seja bem-vinda. Eu quero dizer que nós temos, sim, um relacionamento de mesa e nós compartilhamos o nosso coração. Por isso que quando nos encontramos aqui, parece que a gente se viu ontem e se falou agora há pouco, como de fato foi. Então, assim, a gente sempre tem compartilhado daquilo que o Senhor tem falado. E eu quero dizer como é precioso ter amigas que o Senhor nos apresenta, assim como você, pastora. Mulheres que nós podemos compartilhar o coração, falar das impressões, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Como é bom compartilhar das coisas dos céus, das riquezas de Deus, das maravilhas de Deus. E você é essa mulher que eu posso compartilhar o meu coração. Né? Não somente liberar sobre a sua vida, mas recebo. Todas as vezes sou ministrada por aquilo que carrega, por a porção que tem derramado ali no Restauradas. Eu sou muito ministrada. Louva a Deus por sua vida. Raquel, seja bem-vinda, querida. Eu quero mais uma vez lembrar para quem está aqui, não perca a oportunidade de ser vida de Deus. Envie esse convite, marca aí o @ de quem você quer que esteja aqui conosco. Pastor, eu já quero orar por sua vida, para que possa liberar aquilo que está no seu coração. Nós vamos falar sobre um tema que foi ministrado durante todos os dias dessa semana, Flores de Aço. Um tema muito forte, um título assim que realmente me pegou por dentro e o Senhor me fez refletir. Eu até escrevi um texto, me inspirou a isso, a escrever um poema. E assim, o Senhor tem trazido coisas novas, eu digo que uma nova linguagem no meu espírito. E esse tema, ele é muito forte. Não é uma metáfora, é de verdade literal, Flores de Aço. E eu quero orar para que possa liberar tudo aquilo que o Senhor colocou no seu espírito. Amém? Pai, eu coloco diante de Ti as nossas vidas. E em especial a vida da Tua filha, da Tua serva, Senhor, que o Senhor preparou. Durante toda essa semana o Senhor derramou. Então faça transbordar, Senhor, através da vida dela. Através, Senhor, daquilo que ela carrega, da porção que ela carrega, que seja transbordante. Porque eu sei, Senhor, que ela é uma voz nessa geração. Ela é uma voz nesse tempo. Ela é uma mulher posicionada diante da Tua palavra, diante daquilo que o Senhor tem colocado sobre ela, Senhor. Então que nós venhamos ser ministrados pela Tua palavra, feridos pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que cada pessoa que esteja aqui agora e cada uma das pessoas que irão assistir depois essa ministração sejam, Senhor, tocadas, ministradas, para que haja cura, para que haja transformação, libertação, Senhor. Nós estamos na Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor, e nós queremos que o Teu Espírito flua, Senhor, livremente neste lugar. Que haja conversão, que haja salvação, que haja cura, em nome de Jesus. Amém, pastor? Eu louvo ao Senhor. Então se apresente e seja livre na presença do Espírito Santo. Amém? Seja bem-vindo, pastor Marcelo. Glória a Deus, que bom tê-lo aqui conosco. Pastora,
é com você. Amém? Se apresente, fale do seu projeto, da escola profética. Amém? Onde está? Amém. Amém. Bom, para quem não me conhece, né, sou a pastora Dani Silva, amém. E eu moro com o meu marido aqui na França, com a minha filhinha Maria Júlia. Ela tem 9 anos, meu marido também é pastor. E há um ano atrás, o Senhor fez nascer um projeto no nosso coração, que é a Escola Profética Raízes, que trata de raízes familiares, né, que trata dessa quebra de raízes familiares. E temos um Ministério Restauramento, onde nós trabalhamos com os casais e as famílias. Né? Aleluia. Amém. Pessoas, né, nos perguntam sobre esse tempo, né, sobre uma igreja local, uma igreja em si, né? E pastoral que eu procuro compartilhar muito com as pessoas é que para nós o pastoreio mesmo, ele é muito maior na mesa, discipulando, ensinando, amando e cuidando. Meu Deus, sabe, do que dentro de uma estrutura. Meu Deus, né? pastora. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo muito próximo de um cumprimento da promessa do Senhor sobre as nossas vidas, aonde isso vai nascer. Estamos prestes, né, a viver o novo de Deus, a viver a concretização de coisas que o Senhor nos prometeu, né, num outro continente desse mapa todo. Mas nós sabemos que existe algo que nós nunca queremos perder, eu e a minha família. Isso é algo que nós levamos para nós, pastor. É que independente do Senhor nos colocar na nossa própria vinha, do outro lado do mundo, mas jamais nós vamos querer perder, sabe, esse tempo precioso de discipulado em mesa, porque foi assim que nós começamos. Né? Então, amém, amém. Meu Deus, pastora, eu queria somente ressaltar algo muito importante, porque a pastora, seja bem-vinda, querida missionária Angelina Salles, uma mulher de Deus que eu amo. Como é precioso isso que falou, e assim, gente, é incrível. Eu e a pastora Dani, a gente tem uma ligação muito forte no espírito e a gente não sabe nem explicar direito, né, pastora? É incrível, a gente viveu processos nesses últimos meses, um pouco mais de um ano, a gente já tem uma convivência de algum tempo, e impressionante quando a gente compartilha, eu digo, meu Deus, pastora, parece que a pastora está lá do outro lado, vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo. E quando a pastora fala sobre isso, sobre uma estrutura física, como o Senhor falou conosco. O Senhor, Ele nos removeu de uma estrutura física. E o Senhor vinha nos incomodando. O Senhor, na verdade, Ele gerou uma zona de expulsão, eu digo assim, porque foi algo muito violento. O Senhor vinha falando e a gente em desobediência àquilo que Ele falava. O Senhor dizia, eu te chamei para que você vá aos lugares e que você mostre, e que você chame, e que você convoque, que você seja uma mensageira, um mensageiro do Senhor. O que é que você está fazendo aqui nessas 4 paredes? E eu continuava e persistia e insistia naquilo que o Senhor não tinha me chamado. Pastor, isso é muito forte, porque não adianta estarmos posicionadas. E se estivermos posicionadas no lugar errado, nós não iremos viver a promessa do Senhor para as nossas vidas. Isso é muito forte. Muito forte. Muito forte. Meu Deus, já começou muito forte. Amém. Eu creio que é exatamente isso, né, pastor? Eu creio que é exatamente sobre isso. Eu creio que a gente... Eu realmente não consigo, né, tratar disso sem realmente derramar lágrimas, porque existe um temor e um tremor muito grande dentro do meu coração quando se trata da igreja em si. Né? Então, isso é algo que eu sempre compartilho com meu esposo, eu sempre falo para ele, né, que nunca nós venhamos perder a nossa essência, porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde muitos começam na mesa, mas quando o Senhor começa a liberar uma estrutura maior, muitos se perdem no meio do caminho. Muitos se perdem no meio do caminho. Muitos perdem, né, essa essência, e isso é algo muito perigoso. Então, algo que eu tenho colocado para o Senhor, eu sempre digo assim, Jesus, nunca nos dê um rebanho maior do que aquilo que nós não possamos cuidar. Né? E se o Senhor nos der, que o Senhor levante pessoas com o nosso coração, para que o nosso amor seja, sabe, estendido sobre a vida dessas pessoas. Então,
Isso é algo assim que dentro da nossa casa, pastor, é algo assim que a gente tem orado, porque a gente precisa ser intencional nas nossas orações, porque quando o Senhor nos entrega promessas, nós precisamos viver como se nós já estivéssemos vivendo o cumprimento da promessa, né? Porque quando nós não estamos nessa posição, é muito fácil a gente pensar assim que lá na frente tudo vai ser muito tranquilo, né? Eu não tenho como perder a essência, eu não tenho como me perder, e na verdade não, isso é algo muito perigoso. Esse lugar é um lugar muito perigoso. Então, é isso, esse é o nosso coração, essa é a nossa casa, essa é a nossa família, essa é a linha que o Senhor colocou dentro do nosso coração, né? E eu achei interessante até que antes de entrar na live, né, a pastora perguntou se eu estava pronta, né? E no momento que eu respondi ali, o Espírito Santo trouxe, né, exatamente isso. Pronta nós nunca vamos estar. Mas se nós estivermos disponíveis, é o Senhor quem vai fazer através das nossas vidas. Né? Amém, aleluia. É sensível à voz do Senhor, aquilo que Ele quer fazer. Amém, pastora. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, nós vamos falar sobre flores de aço, mas é tão abrangente esse tema. Não é somente um título, mas como eu disse, inicialmente ele parece uma metáfora, uma figura de linguagem, mas não é. É tão literal o que essa mensagem Flores de Aço nos traz. Pastora, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, pastora? Tô. Amém. Bem, vocês vão dando aí um retorno, se estão nos vendo e nos ouvindo, porque algumas vezes a transmissão meio que some um pouquinho. Alguém pode dizer se estão nos ouvindo, nos vendo bem, para que a gente consiga, né? Alguém pode dar esse retorno? Pastor, eu gostaria de comentar sobre algo que falou. Pastor, eu não sei se é o seu computador, tem algo ligado que está dando uma interferência e está dando retorno. Não sei, seria o seu computador? Pode ser. Deixa eu ver aqui. Uhum. Alguém dá um retorno se estão nos vendo, nos ouvindo? Está funcionando? Sim. O áudio está um pouco ruim. A Milene está dizendo. Não sei se... o meu... Vocês estão ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Agora eu estou ouvindo melhor ainda. Pastora, pode ser o fone, às vezes uma interferência do fone. Enquanto eu comento, para que a pastora possa entrar no tema, vocês nos dão um retorno aqui. Amém? Para que a gente não perca nada daquilo que o Senhor tem para derramar. A pastora falou algo muito importante sobre mesa e eu não posso deixar de comentar. O nosso podcast é sempre assim, nós vamos interagindo, vamos compartilhando juntas o coração. E quando a pastora falou, tudo começa na mesa e nós nos perdemos no caminho. E o Senhor havia falado comigo que muitas vezes nós nos perdemos também na mesa. Porque começa na mesa, mas quando nós nos acostumamos com a unção e com aquilo que o Senhor tem derramado, nós nos assentamos à mesa e nós não queremos mais receber do Senhor. Nós começamos a nos achar tão autossuficientes e independentes e nos corrompemos na própria mesa. Na mesa da presença, na mesa onde começou, nós começamos a nos alimentar do pão que não é o pão que o Senhor nos oferece. E nós começamos a nos alimentar de palavras, de contendas, de ofensas e de pessoas que estão ali não para compartilhar o pão da presença, mas muitas vezes para compartilhar um alimento que irá matar o seu ministério ou o ministério de outras pessoas. Pastor, eu já me sentei em mesas onde de verdade eu hoje lamento não ter saído imediatamente no momento em que me sentei e comecei a ouvir. Eu digo, Senhor, me perdoa por ter sido negligente, não ter me posicionado naquele momento, porque o meu silêncio foi conivente com aquele pão imundo, com aquele pão de morte. Se eu tivesse me levantado, mas tivesse me posicionado e tivesse dito, desse pão eu não me alimento e nessa mesa eu não me sento. Nós precisamos assumir muitas vezes uma postura que irá incomodar não somente o inferno, mas fará com que pessoas se afastem de nós, e isso é muito bom, porque é o Senhor quem está nos posicionando, pastora, mas nós precisamos ser uma voz ativa.
E hoje eu lamento, mas hoje eu digo, Pai, obrigada, porque eu tive que aprender, Senhor, comendo desse alimento e depois com uma indigestão e com uma dor muito grande, eu tive que aprender que eu preciso dizer não às mesas que não compartilham do pão da presença. Isso é muito forte. Pastora Fabiane, seja bem-vinda, querida. É muito forte, pastora. Começa na mesa, mas nos corrompemos na mesa, porque nós deixamos a presença do Senhor. Não deixamos mais o lugar do Senhor como lugar de honra nas mesas que nos assentamos. E aceitamos todo tipo de alimento que é servido nessas mesas. Isso é muito sério. Amém, amém. É muito sério. Muito poderoso isso, pastora. É algo que eu tenho compartilhado, sabe, muito sobre essa questão da mesa, né? Dentro da nossa visão, daquilo que o Senhor entregou para nós, eu sempre fui uma pessoa onde eu sempre gostei de estar com aqueles que quem está em evidência não quer estar. Entende? Como nós estamos falando aqui em questão de igreja, né? Sim. Porque isso é algo que o Senhor ministra muito forte no meu coração, né? Muitas vezes as pessoas que elas estão em evidência, elas já estão em evidência. Elas já estão sendo vistas, né? E muitas vezes elas já têm as suas oportunidades. Agora, muitas vezes existem tantas pessoas dentro da congregação, pastora, que são pessoas tão preciosas, que são pessoas que têm tanto para derramar sobre as nossas vidas quando você senta com essa pessoa. São pessoas simples, são pessoas humildes, sabe? São pessoas que muitas vezes outros olham, apontam, rejeitam, condenam, e quando você vai conhecer essas pessoas, são pessoas que têm uma porção, sabe, direta do céu para derramar sobre a tua vida. E muitas vezes são pessoas que quando você se aproxima, essas pessoas, elas pensam que você tem algo para derramar sobre a vida delas e você descobre que não, que são elas que têm que derramar sobre a tua vida. Amém, sabe? pastor, é isso. É muito forte, muito poderoso, então é algo assim que eu e o meu esposo, a gente tem muito com a gente, é algo que eu ensino para minha filha, pastora, sabe? Eu sempre falo assim para minha filha, quando você olhar alguma criança sendo rejeitada, sendo excluída, sendo tirada de alguns lugares, é essa criança que você tem que trazer para perto. Então é um princípio que a gente ensina dentro da nossa casa. Quando nós olhamos para pessoas que estão sendo rejeitadas, que estão sendo excluídas, são essas pessoas que nós trazemos para perto. Porque se a gente for olhar para Jesus, foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus, ele sentava nas mesas e ele mudava a condição daquelas mesas. Ele sentava com todos. Ele tinha os seus íntimos, ele tinha. Mas ele não tinha as panelinhas, ele não excluía ninguém. Amém. Né? Então, como que nós falamos que nós queremos ser parecidos com Jesus se nós não conseguimos incluir as pessoas que precisam? Se nós queremos focar somente naqueles que estão em evidência. E muitas vezes nós damos tanta credibilidade para quem está em evidência, pastor. E perdemos a oportunidade de conhecer gente tão simples que poderia, sabe, somar muito, nos ensinando, nos ajudando, sabe, sendo um conosco. Então, isso é algo que o Senhor tem ministrado. E eu creio que o tema Flores de Aço, ele entra exatamente nisso, porque quando nós quebramos esse sistema religioso de querer colocar na mesa aqueles que talvez outros não colocariam nessa mesa, nós precisamos ser flores de aço diante disso. Porque você vai ser condenado, você vai ser julgado, você vai ser criticado pelo teu comportamento. Muitos não vão entender, porque não tem o teu coração. Quem não tem o teu coração de amor, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, de abraçar os rejeitados, aqueles que não estão em evidência, não vão entender quando nós... assim. É verdade, pastor. É verdade. E falando um pouco sobre isso, algumas pessoas que entraram agora, né, já estão assim, pegando a ministração em andamento, porque assim, o senhor já começou a falar antes mesmo de entrarmos, mas já entramos no tema, né? Missionária Angélica entrou aqui, seja bem-vinda, o Wilson também. Bem, o que eu quero falar sobre isso, pastor, em relação à igreja, talvez algumas pessoas não compreendam, mas nós estamos trazendo aqui, na palavra do Senhor, a revelação de que a igreja é muito mais do que uma instituição. Inclusive, eu postei lá no meu Instagram uma impressão muito forte que o Senhor me trouxe, que a igreja ela não é uma organização. A igreja ela é o corpo e tem um cabeça. E eu vejo hoje, infelizmente, essa realidade não é a realidade
de muitas igrejas que, na verdade, se posicionaram como uma organização. Funcionam perfeitamente, mas estão funcionando sem a aprovação e sem a presença. Porque Jesus, ele é o cabeça da igreja, isso não mudou. Isso não vai mudar. Mas a igreja, muitas vezes, tem assumido uma independência, onde ela funciona, onde tudo é perfeito, onde tudo está sob o controle dos líderes. E eu estou falando isso como líder e tenho muito temor, porque eu vivi isso. Pastora, teve um momento em que eu funcionava tão bem que para fazer um congresso de mulheres, para organizar um congresso de mulheres e fazer os convites para que as preletoras de outros estados estivessem lá, para mim isso tudo era tão simples, tão normal, até que um dia o Senhor disse para mim, feche a agenda. E eu não entendi, o não de Deus foi muito duro para mim naquele momento. Eu já tinha o tema, eu já tinha as convidadas, eu já tinha feito o convite, eu já estava fazendo as reuniões para que tudo realmente se movesse, e o Senhor disse para mim, feche a agenda. E aquilo foi duro, mas eu entendi que eu estava funcionando sem a aprovação do Senhor. Eu não tinha parado para perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Pastor, e como nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Nós, como igreja, nós precisamos entender, nós somos um organismo vivo. E com isso, nós vivemos tão sensíveis à direção do Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E quando nós começamos a nos mover mecanicamente, nós paramos de ouvir a voz e a direção do Espírito Santo. E Ele vai permitir que nós continuemos, sim, funcionando. E muito bem, pastora. Vai dar tudo muito certo, mas nem tudo que está dando certo está aprovado pelo Senhor. Amém. Amém. Isso é sério. Amém. Amém. É exatamente isso, pastora. É exatamente isso. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos cada dia mais. Se tem duas coisas que nós precisamos buscar no Senhor, mais do que em qualquer outro tempo, é discernimento e sabedoria. Amém. Então, 2 pontos onde mais nós precisamos, sabe, é buscar no Senhor. Entender aquilo que o Senhor está falando para esse tempo, para essa hora. Caminhar dentro da agenda do Senhor. Caminhar conduzido pela voz do Espírito Santo. Aleluia. Você não é conduzido por pessoas. Você é Amém. conduzido pela voz do Senhor. Então, esse lugar, quando você não tem o discernimento no espírito, e muitas vezes é uma linha muito fina, é uma linha que muitas vezes você passa por tanta pancada na vida e você pensa, né, você chega num ponto que você pensa assim, não, esse erro eu não vou cometer mais, não, esse lugar aqui eu não vou pisar mais. Eu já sei, né? Assim, pastora, eu já sei. Exatamente. E quando você não percebe, quando você não se dá conta, você está começando a caminhar em lugares perigosos. Só que Deus, ele é tão amoroso, Deus, ele é tão misericordioso, que em muitas das situações, o Senhor, ele vem e nos arranca desse lugar. Para que nós não venhamos a perder a nossa identidade, para que nós não venhamos a perder a sensibilidade daquilo que o Espírito Santo está falando sobre as nossas vidas. Então, eu creio que isso também entra aonde é ser uma flor de aço, né? Porque é exatamente isso, é ter esse discernimento. É entender que muitas vezes, para que eu possa agradar o coração de Deus, eu vou ter que desagradar a muitas pessoas. Para que eu possa ser amada por Deus, muitas vezes eu serei odiada por muitas pessoas. Para que eu possa viver na minha identidade, naquilo que Deus entregou para mim, para que eu não venha abortar aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Sim. Eu vou precisar desagradar pessoas, eu vou precisar contrariar pessoas. E para isso nós precisamos ser de aço. Para isso nós precisamos ser resistentes, e para ser resistente é só debaixo da voz do céu. Se nós não estivermos conectadas com a voz do céu, nós vamos cair no erro de nos tornarmos uma cópia das outras pessoas. Sim. Uma cópia. Sim. Uma cópia de outras pessoas. Deus, ele não nos chama para reproduzir nada. Deus não nos chama para copiar ninguém. Deus nos chama para ser autênticas. Somos flores de aço, mas somos autênticas, cada uma na força, não braço, mas cada uma na força do Espírito que é derramado sobre as vidas. Sabe, a gente reconhecer, sabe, o quanto nós não somos capacitadas, mas o Senhor, ele vem e nos capacita. O quanto nós somos pequenas. O problema é exatamente isso, pastor, é quando nós olhamos para mulheres que se enxergam como autossuficientes. Isso é muito perigoso.
Mulheres que não se dobram, mulheres que não se rendem, sabe? Mulheres que não reconhecem que estão erradas. Mulheres que pisam na bola e elas não têm coragem de olhar para você e dizer assim, ei, me perdoa porque eu errei contigo. É muito perigoso esse lugar. É muito perigoso. E hoje nós vemos, infelizmente, mulheres assim influenciando muitas outras mulheres. Sim. Né? Nós verdade, ouvimos muito isso, pastor. Nós temos que ser leoas. Sim. Nós temos que... E não, muitas vezes o Senhor nos chama para ser ovelhas. Pra ficar em muitas afirmam, você vai dar conta. E o Senhor está dizendo, não, você não vai dar conta. Eu sempre gosto de trazer isso, porque, na verdade, esse ensinamento de empoderamento da mulher, né? E aí Flores de Aço, talvez, para algumas pessoas tenha trazido esse sentido, mas eu não estou falando desse empoderamento onde a mulher manda, onde a mulher é forte, inclusive no texto eu falo, é exatamente por ser imperfeita, é exatamente por ser tão frágil e sensível à voz do Senhor, é quando nós largamos as nossas armas nas lutas e declaramos, Senhor, eu não posso, sem o Senhor eu não consigo, eu sou dependente do Senhor. Essa é a realidade de uma flor de aço. Essa é a realidade de uma mulher forte no Senhor, de uma mulher que realmente está posicionada no Senhor. E quando a pastora fala de mulheres que estão assumindo essa condição, e uma condição muito perigosa, e eu diria fatal, muitas vezes fatal não somente para o ministério, mas fatal para a sua identidade, para a sua essência, para a sua própria vida, para a sua existência. Pastora, mulheres que não assumem a condição de que precisam de ajuda, de que precisam de cura, de que estão feridas e estão ferindo. Elas estão levando um ensinamento que não está pautado na palavra do Senhor. Isso é muito perigoso. Sim. Então, uma mulher flor de aço é uma mulher submissa à vontade do Senhor, à voz do Senhor. É uma mulher obediente ao Senhor. Então, vai ter momentos que o Senhor vai dizer, você não vai dar conta. Tem momentos que o Senhor vai dizer, volta. Tem momentos que o Senhor vai dizer, se retira. Tem momentos que o Senhor vai dizer, entrega, porque eu tenho algo maior para você. Então, nós precisamos entender. Esse é o posicionamento de uma mulher flor de aço. Esse é o posicionamento de uma mulher que está totalmente em sujeição à vontade do Senhor. Meu Deus! Como nós precisamos entender isso. E muitas vezes o que nós temos ouvido, e não é só nas mídias sociais, infelizmente, voltando para o ambiente igreja, muitas vezes nós temos ouvido isso. Ensinamentos, onde ensina, onde aplica para que as mulheres elas sejam totalmente independentes, muitas vezes, da palavra. Isso é muito perigoso. Sim. Sim. Isso é muito perigoso, pastor. Exatamente. E eu acredito muito, sabe, pastora? Eu tomo muito a minha vida como exemplo, né, de cada devocional que chega, eu sempre compartilho com a pastora. Pastora, é exatamente o que eu estou vivendo, né? Porque a gente falar do testemunho do vizinho não é a mesma coisa que você falar daquilo que você está vivendo, né? E dentro disso, dentro disso que nós estamos falando aqui, de ser flores de aço, do que as mulheres confundem muito isso muitas vezes, é porque eu tinha exatamente uma mentalidade assim diante as adversidades, né? Para mim, ser uma flor de aço antigamente era responder à altura. Ser uma flor de aço era influenciar que você tinha que ser independente. Ser uma flor de aço era você entender que você é perfeita, que você sabe que você não iria errar. Era você não pedir perdão por primeiro, independente de você estar errado ou não. Sim. Só que o que acontece? Diante das adversidades, o Senhor ele vai nos moldando e ele vai nos ensinando. Amém. E o que Deus tem me ensinado dentro do tempo que eu estou vivendo hoje é que precisa ser uma flor de aço para você ser ofendida e não responder à ofensa. Meu Deus! É preciso ser uma flor de aço quando Deus te dá sonhos na madrugada, onde pessoas estão sentadas na mesa falando mal da tua vida e no outro dia Sim. Deus manda você abraçar essas pessoas. Sim. E você precisa abraçar, e você precisa amar, e você não pode se justificar diante aos homens. Isso é ser uma flor de aço. Ser uma flor de aço é muitas vezes, pastora, ficar em silêncio quando, sabe, quando a tua vida está sendo devastada por falatórios e você não tem como se defender. Você não pode se defender. Porque quem te justifica é o Senhor. É nesse lugar que nós mostramos que nós somos flores de aço. Aleluia. Eu, diante dessa prova que eu estou vivendo hoje, eu disse assim, Deus,
Se eu tenho que fazer essa prova de novo, aqui eu não vou ser reprovada. Se o Senhor me manda estar em silêncio, é em silêncio que eu vou ficar. Eu vou passar pela prova em silêncio, porque flor de aço para mim é exatamente isso. Aleluia. É você ser ferido, é você ser apontado, é você ser machucado. As pessoas te perguntarem e você olhar para essas pessoas e responder na palavra. Eu me calo porque quem peleja por mim é o Senhor. Essa luta não sou eu quem vou lutar, é o Senhor quem vai lutar por mim. Aleluia. Vezes que alguém se justifica, ela tira a oportunidade do próprio Deus justificar ela. E a justificativa de Deus sobre a nossa vida, ela é muito mais poderosa. Aleluia. Ela é muito mais poderosa. Ela gera... Aleluia. A gente ouve, né, pastora? Gerar um testemunho dói. Não é fácil gerar um testemunho. Mas nós sabemos que tudo aquilo que nós sofremos hoje é para que produza um peso de glória amanhã diante daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Sabe? Sobre essa palavra, pastora, que eu tenho caminhado. Sabe? E olha que para mulheres ficar em silêncio diante a uma infinidade de perguntas não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes quando você quer rasgar coração, quando você quer, sabe, chorar no colo de alguém, quando você quer, né, muitas vezes a gente consola as pessoas precisando ser consolada, a gente abraça as pessoas precisando ser abraçada, e quando Jesus diz para você assim, ei filha, você só vai chorar nesse tempo no meu colo. É só eu que vou te abraçar nesse tempo. E você vai se calar. Isso é ser flor de aço, pastor. Mulheres assim que são admiráveis para mim. Não são mulheres que têm muito o que falar, mulheres que têm, sabe, a gente vê tantas mulheres se posicionando assim dessa forma hoje, né? Mulheres que não, comigo é assim mesmo, é Deus levou, eu falo mesmo, Não, minha querida. Desculpa, mas se você tem agido dessa forma, você está num lugar perigoso, aonde você está colocando a autossuficiência, porque não é assim que Jesus nos ensina a ser. Quando Jesus foi para aquela cruz, ele foi calado. Ele poderia ter feito tantas coisas ali naquele momento, ter respondido tantas as coisas. Mas o Senhor nos ensina em diversas passagens na sua palavra que o silêncio é a melhor resposta. E uma flor de aço verdadeira, muitas vezes, é ficar em silêncio. Não irá responder. Não responder. É exatamente isso. Não responder. Meu Deus, como é forte isso, pastora. Pastora Minelúcia, seja bem-vinda, querida. Como é forte, pastora, porque é exatamente isso. E eu acredito que muitas vezes nós somos levados para esse lugar de ofensa. E não nos surpreende quando nós entendemos que o próprio Senhor, o próprio Deus nos colocará em lugares assim, para que nós sejamos moldadas, para que nós sejamos como Ele, para que nós venhamos aprender dele. Eu gosto muito quando o Senhor Jesus nos convida para que nós possamos trocar com Ele o jugo. Eu acho isso tremendo. Nós precisamos ter o verdadeiro entendimento desse convite de Jesus. Ele fala, você vai ficar com o meu jugo, eu vou pegar o seu, mas você vai aprender de mim. O Senhor, Ele está dizendo, eu vou te ensinar nesse processo, você também vai levar um jugo, é o meu, ele é suave, ele é leve, mas eu vou te ensinar. Então você precisa estar disposto e disposta a aprender na caminhada, porque jugo fala de você estar caminhando junto, no mesmo ritmo, na mesma velocidade, com a mesma perspectiva. E Jesus está dizendo, leva o meu fardo, eu levo o teu que é pesado, mas eu quero te dizer, você vai aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Pastora, eu não sei para pastora, mas para o meu temperamento ser manso e humilde foi duro. Ainda é um processo onde muitas vezes, todas as vezes, na verdade, eu me lembro disso e digo, o Senhor me chamou sim para levar o fardo dele que é leve, mas ele diz, filha, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Há muitas vezes você ter que se calar. E olha que para mim calar também não é muito fácil, pastora. Não é fácil. Porque muitas vezes nós queremos responder. E o Senhor, Ele me trouxe essa resposta. Enquanto você permanece em silêncio, você entendeu que o meu jugo é suave. Eu disse que levo o seu. Então sou eu quem irei responder por você. E é exatamente isso que a pastora falou. Todas as vezes que nós queremos responder, quando o Senhor deu ordem para ficar caladas ou calados, nós estamos tirando do Senhor o jugo que nós entregamos a Ele, o nosso jugo pesado. Porque responder é um jugo pesado. Como nós vamos nos justificar, nos auto-justificar? Meu Deus, nós não temos
temos capacidade para isso. Nós não temos como nos justificar diante das ofensas, das calúnias, das mentiras que levantarão contra nós, das perseguições que nós enfrentaremos durante a nossa caminhada. E falando no ministério, isso vai acontecer sempre. Teve um momento que o Senhor, eu saía de uma sala de oração e eu estava angustiada porque eu tive que abraçar alguém que eu sabia que tinha me caluniado. E eu abracei com muito amor, pastora. E eu só perguntei, mas Senhor, por quê? E ele disse, me traíram. Quem você pensa que você é, filha? Comigo o Senhor pega bem pesado, viu? Ele disse, quem você pensa que você é? Me traíram. E eu disse, sim, Senhor. Amém. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, e quantas vezes for necessário eu irei abraçar, quantas vezes for necessário, e é com amor, exatamente quando Jesus falou para Judas, amigo. Exatamente dessa maneira nós vamos abraçar, nós vamos amar, e nós vamos dizer a essas pessoas, amigo, amiga. Porque é o que você tem em você, é o que está em você, é o que está sobre você. Quanto à calúnia, quanto à mentira, quanto à perseguição, deixa com o Senhor. É um fardo que você já entregou. Amém, pastor? É isso. Isso é ser flor de aço. Isso é flores de aço. Amém? Exatamente. Exatamente. É por isso que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra carne e sangue. O problema é que nós nos ofendemos com aquilo que Deus permite sobre as nossas vidas. Sim. E nós temos que nos ofender. Nós começamos a olhar para as pessoas como os nossos inimigos. Sim. E nós precisamos entender que mesmo os inimigos, eles são usados como ferramenta nas mãos do Senhor para moldar o nosso caráter. Para nos ensinar. Então, essa é a questão. Nós não devemos nos ofender com aquilo que Deus está fazendo sobre as Amém. Nós não podemos nos ofender, sabe, com o esmagamento, com a pressão que Deus tem permitido sobre as nossas vidas. Sim. Né? Não podemos olhar para as pessoas e pensar que essas pessoas elas estão sendo usadas contra as nossas vidas para nada. Eu costumo dizer assim para o meu marido, eu digo assim, amor, quanto mais pressionados nós somos nesse tempo, mais eu sei que o tempo da promessa está para chegar para se cumprir. Sim, é verdade, pastora. Nós vivemos um tempo de tanta dificuldade, de tanta pressão, como nós temos vivido nesse tempo. Né? Então, é o que eu falo, a gente precisa aprender a olhar para as coisas do reino pela ótica do céu, senão nós vamos sofrer, nós vamos viver uma vida magoados, amargurados, vamos viver uma vida sem perdoar as pessoas, e nós precisamos entender isso. Eu sei que para muitas pessoas, talvez, ouvir isso, né, as pessoas devem pensar assim, você tá maluca que eu vou amar o meu inimigo. Amar. Né, que eu vou olhar o que estão fazendo contra a minha vida e eu vou receber tudo isso. Só que nós não conseguimos entender que se Deus tem permitido tantas coisas, é porque o Senhor enxerga em nós essas flores de aço. Meu Deus. É Ele que enxerga em nós essas flores de aço. Meu Deus. É Ele que enxerga em nós. Porque nós, por nós mesmos, nós não teríamos capacidade nenhuma. Sim. Conseguir suportar a pressão que muitas vezes nós estamos passando. Né? Nós mesmas, se olhasse para nós, para nossa condição humana, nós não nos escolheríamos para passar pelas situações. Não nos escolheríamos. Mas o Senhor olhou para nós e achou graça sobre as nossas vidas. Aleluia. Olhou para nós e viu em nós que nós somos mulheres que nós não estamos prontas. Porque quando estamos prontas, nós nos apoiamos na força do nosso conhecimento. Verdade. Agora, às vezes que eu me apoio naquilo que o Senhor quer derramar através da minha vida, que eu chego diante dele vazio, digo assim, Deus, eu não tenho nada para falar, eu não tenho nada para liberar, eu não tenho nada para entregar. É nesse momento que o Senhor ele vem e nos enche da sua graça e da sua misericórdia. Aleluia. Nesse momento, aleluia. Rios de água viva transborda através das nossas vidas sobre a vida daqueles que estão à luta. É entender que quando nós estamos sendo pressionadas, esmagadas, é para sair o óleo mais puro de unção, de autoridade, de autenticidade que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. Sabe? Amém. Então nós precisamos entender isso, pastora, dentro desse tempo. Sabe? Parar de querer lutar contra as pessoas. Sabe? Parar de querer usar as nossas armas. Né? Muitas vezes respondendo à ofensa, não. A nossa resposta é o nosso joelho dobrado no chão. Aleluia. Aleluia. Nos fere, daqueles que
das nossas vidas, daqueles que querem nos machucar, daqueles que nos julgam, que nos condenam. É isso que Jesus nos... É sobre essa palavra que caminhar. Se a gente não entrar nesse ambiente de maturidade, nós vamos continuar vivendo uma vida sofrida. Nós vamos continuar nos vendo com aquilo que Deus está permitindo. Sim. Então, nós precisamos, sabe, nos achegar sobre esse lugar. E entender e dizer assim, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor quer conduzir através da minha vida. Se eu preciso passar por isso, se é essa cruz que eu preciso carregar, eis-me aqui. Nós não somos melhores do que o Senhor para querer esperar algo diferente do que o que Ele passou. Se nós somos filhas que carregamos o DNA do Senhor, é claro que nós vamos passar por aquilo que Jesus passou. E nós precisamos entender e assumir esse lugar. Amém. E parar de relutar o que Deus tem permitido sobre as nossas vidas, sabe? Não tem como mais, pastor, a gente viver, né, olhar para aquilo que a Bíblia fala, né, para aquilo que é momentâneo, as tribulações momentâneas. Nós não podemos. Nós precisamos olhar e perguntar a Deus o que eu tenho para aprender com isso que o Senhor tem permitido. Pai, tanta dificuldade, tanto esmagamento. O que o Senhor tem de tão grande para realizar através da minha vida, sobre a vida daqueles que necessitam? Sabe? É entender que eu passo por isso não é só por mim, mas eu passo por isso por toda uma geração. Por todas as pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho. Eu creio que esse é o caminho. Esse é o caminho de entender o que é ser uma flor de aço verdadeiramente. E assumir esse lugar. Não é só carregar um título que ele é impactante. Eu sou uma flor de aço. Ok. Mas as tuas atitudes de ser uma flor de aço, qual tem sido o teu comportamento através disso? Quais têm sido as tuas atitudes na prática? Aleluia. Né? Que flor de aço você tem sido diante as tempestades da vida? Diante as perseguições, diante a maledicência. Que flor de aço você tem sido? O quanto você tem amado, o quanto você tem perdoado, o quanto você tem abraçado aqueles que te feriram. Meu Deus. O quanto você está disposta a passar pelas humilhações calada. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Pastor, inclusive, eu também postei no meu Instagram essa semana algo que o Espírito Santo fortemente colocou essa impressão no meu espírito a respeito de ofensa. É muito curioso porque nós estamos compartilhando um pouco sobre isso e tem muito a ver com o tema flores de aço. Porque nós nos tornamos resistentes diante de situações que nos colocam no nosso limite. E o Senhor me dizia, filha, não se ofenda com o propósito. A gente está muito acostumada a ouvir não se ofenda com os processos. Mas o Espírito Santo me disse, não se ofenda com o propósito. Porque o propósito não é para dar certo para você. O propósito, ele tem uma resposta através da sua vida. E você é a resposta. Mas você vai precisar entender que muitas vezes você vai perder. Tem coisas que não vão dar certo, mas o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós entendemos isso, o propósito muitas vezes vai nos ofender, porque o Senhor vai tirar coisas. O Senhor vai tirar pessoas. O Senhor vai nos tirar muitas vezes de lugares de destaque, pastora. E vai nos colocar meio que na prateleira de lado. Eu disse, Senhor, mas muitas vezes eu não consigo entender por que o Senhor faz isso. O Senhor fala, porque não é sobre você. E não é sobre você. É sobre o que eu tenho para a sua vida. É sobre mim. Mas nós precisamos muitas vezes ser sacudidas pelo Senhor. Ele vai, nos coloca em evidência e depois Ele vai e nos esconde. Eu digo, Senhor, essa lógica eu não consigo entender. Essa é a lógica de Deus, pastora. Essa é a lógica do propósito. E o Senhor dizia, filha, não se ofenda. Porque vai ter momentos que você vai estar em destaque, mas eu vou te tirar de novo. E vou te esconder. Eu vou te colocar numa prateleira. E você vai ficar ali. Somente eu e você. Somente eu e a minha voz falando e ministrando diretamente para você. Mas eu estou ensinando, eu estou forjando. Eu estou colocando coisas no seu espírito e te preparando para o que você vai viver. Se eu não te tirasse, você se perderia. Pastor, o Senhor nos conhece. O propósito que o Senhor tem nas nossas vidas está tão ligado à nossa identidade que o Senhor sabe exatamente o que vai acontecer. Ele não é pego de surpresa com as nossas reações, com o nosso comportamento. Ele nos conhece, Ele sabe. Aí Ele faz, tira. Ou então tá dando tudo tão certo. Aí o Senhor faz, agora você sai. Isso já aconteceu
comigo. Tá dando tudo muito certo, tá tudo funcionando. Aí o Senhor disse, agora eu te tiro daqui. Porque esse lugar agora não é mais para você. Agora você vai fazer uma outra coisa, num outro lugar, de outra forma, numa outra linguagem. A gente já falou sobre isso, lembra, pastora? E é exatamente isso. Eu quero te dizer, não se ofenda com o propósito, porque o Senhor, Ele não perdeu o controle e Ele sabe exatamente quem é você. Ele não se enganou quando te chamou. Aleluia. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Isso é muito profundo, pastora, muito profundo isso que você compartilhou, sabe? Eu tenho até um testemunho, né, sobre isso, que eu preciso resumir. A gente tem dificuldade de contar testemunho. Deus está nos tratando, pastor. E tem muitas coisas também que a gente precisa cuidar no compartilhar, porque existem coisas que ainda precisam ficar em silêncio. Sim, então, sim. Aí a gente precisa estar muito sensível à voz. Muito sensível para não rasgar o coração ao extremo num tempo que você tem que estar. Sim. Mas eu passei por algo muito parecido, onde exatamente isso que a pastora falou começou a acontecer. Né? Lugares de evidência, lugares de visibilidade. E no decorrer do tempo que isso foi acontecendo, todas as vezes quando eu estava diante do Pai, eu dizia assim, Paizinho, o que o Senhor tem através disso? Né? Não permita, Pai, não permita em nome de Jesus que venhamos a sofrer coisas que já sofremos por esse lugar. E eu sempre fazia essa oração, pastor. E eu me lembro que diante a essa oração, no decorrer do caminho, algumas coisas dentro da minha identidade, onde eu comecei a ser questionada em algumas coisas, como atos de religiosidade, eu comecei a chegar num ponto aonde eu comecei a acreditar que o que eu estava fazendo era errado. Que o que eu estava fazendo era um ato realmente de atos religiosos. E eu comecei a deixar isso de lado e não fazer mais. E, pastor, eu me lembro que nessa época, um dia, quando eu cheguei na minha casa depois do trabalho, o Espírito Santo disse assim para mim, filha, eu quero ter agora com você uma conversa muito séria, porque eu preciso trazer à tua memória quem você é. Porque você está começando a se transformar em alguém que está perdendo a sua identidade. E eu não te chamei para ser cópia. Eu te chamei para ser autêntica e funcionar na digital que eu entreguei para você. E eu me lembro, pastora, que naquela manhã eu dobrei o meu joelho e eu fui para o meu caderno. Deus disse assim para mim, filha, vá para o teu caderno de anotações. Pastora, quando eu fui para aquele caderno, há 1 ano atrás do acontecimento, estava lá escrito, Deus me pedindo esses atos. Atos que o Senhor me pediu para fazer. Não eram atos religiosos, eram atos que o meu pai disse assim, filha, essa é a tua postura. Você será julgada, você será questionada, mas caminha sobre a minha palavra. E quando eu li aquilo, pastora, eu pedi perdão para o Senhor no mesmo momento, eu disse assim, Deus, como é que eu me esqueci daquilo que o Senhor havia me ordenado a fazer? E a gente cai muitas vezes naquela condição de culpa, né? E eu disse assim, Senhor, eu te peço perdão. Eu te peço perdão porque eu me deixei levar por vozes que quiseram ali trazer para mim algo que não foi isso que o Senhor forjou e gerou dentro do meu aprovação, muitas vezes aprovação disfarçada, né, pastor? Aprovação disfarçada. Aprovação. Exatamente. E nesse tempo, o que Deus fez? Deus fez uma reviravolta, pastora, sem brincadeira, da noite pro dia. Da noite pro dia. Se eu for tentar te explicar, nem eu sei dizer para você onde que isso começou. O negócio virou de ponta cabeça, pastor. Para desse lugar. Aonde iria fazer com que eu perdesse a minha identidade. E eu me lembro que... é isso. E eu me lembro que o que tinha acontecido, pastora, eu estava sentada numa mesa com algumas pessoas. Só que eu e meu marido olhamos para nós assim e a gente não conseguiu falar uma palavra nessa mesa. Nós olhamos depois dessa mesa e nós dissemos assim um para o outro. A gente não se sentiu na mesa onde Deus queria que nós estivéssemos. Não é esse lugar. Haviam pessoas de evidência nessa mesa. E meu marido disse assim, amor, esse não é o nosso lugar. Isso não Lembra das mesas corrompidas, pastora? As mesas corrompidas.
Não é esse caráter que Jesus colocou em nós. Eu nunca me esqueço disso, pastora. Passado algumas semanas, nós fomos para uma outra mesa. Mesa de gente simples, mesa de gente excluída, de gente muitas vezes rejeitada pelo sistema. Nós tentamos, pastor. Naquela mesa, Jesus sentou com a gente. Naquela mesa houve cura. Naquela mesa houve transformação. Naquela mesa houve tantas coisas que na primeira mesa de evidência não houve. Daquele dia em diante, nós conseguimos confirmar e testificar que nós precisamos realmente caminhar sobre a palavra que Deus derrama sobre a nossa vida. Nós não podemos negociar aquilo que Deus entregou para nós. Existem princípios e valores que Deus entregou sobre a nossa casa, que nós não podemos negociar. E sim, Jesus nos chamou para a mesa desses. Gente, Aleluia. Sim, rejeitada. Aleluia. Gente, essas pessoas que eu e a minha família temos que nos sentar, pastor. O Senhor precisou me levar para um caderno de anotação, porque eu havia me esquecido, porque era tanta voz dizendo, faça isso, faça aquilo, dessa forma, que você fica assim, num momento que você acaba perdendo. Para dar certo, porque vai dar certo, para você dar certo. Só que o que Deus faz? Ele nos arranca desse lugar e diz assim, ei, eu não te chamei para ele. Amém. Eu te chamei aqueles que eu me sentei, aqueles que eu mostrei na minha palavra, são esses que eu quero. Aleluia. Os prováveis são esses que Deus vai levantar nesse tempo. E quando Aleluia. você senta com pessoas, elas derramam tanto sobre a tua vida, pastora, que muitas vezes nessas mesas eu tenho ficado calada para poder ouvir o derramar dessa gente simples que tem para derramar sobre a nossa vida. É nesse lugar que nós queremos estar. Aleluia. E é sobre esse lugar. Sobre esse lugar, pastora, e se eu pudesse deixar um conselho, sabe, nessa tarde, é esse conselho que eu deixaria. Sente Amém. com aqueles que Jesus sentaria. Não venha falar para mim selecionar pessoas. Não venha dizer isso para mim, porque Jesus não fazia isso na mesa. Jesus não fazia. Aleluia. Muitos das multidão. Jesus não abriu o coração com qualquer pessoa. Não, Amém. ele não fazia. Mas Jesus abraçava aqueles, os doentes. É com esses que nós temos que, sabe, gastar o nosso tempo. Amém. Eu não tenho. Jesus, ele não veio para, né, Jesus, ele vem para quem é doente. Nós precisamos entender isso. Se ele veio para quem é doente, como é que eu quero selecionar quem eu vou cuidar? Eu não posso selecionar. Eu não posso. É verdade. Eu não tenho como. É verdade, pastor. Ele veio para os doentes. Quem sou eu para fazer o que Jesus me ensinou? Eu não posso. Sabe? Muitas vezes, pastor, ao invés de assumirmos um posicionamento diante do propósito, nós queremos assumir as rédeas, vamos dizer assim, do propósito. Né? Nós queremos controlar o propósito. E nós queremos aprovar aquilo que o Senhor fala a respeito do propósito. Quem somos nós para aprovar? Foi exatamente sobre isso que o Senhor falou comigo. Não é sobre você aprovar o que eu vou decidir, sobre o que eu estou fazendo. É sobre você se submeter, porque propósito não é para você assumir como seu, porque não é seu e não vai ser seu. Você pode ter 20 anos de ministério, eu quero somente te dizer que o propósito não é meu, não é seu. Ele tem um dono, ele é do Senhor, continua no controle dele, continua sendo dele. E no momento que eu e você nos perdemos e queremos assumir as rédeas do propósito, o Senhor, com o seu grande amor, ele vai nos tirar, para que a gente possa se submeter à voz dele de novo. Aleluia. É isso. Uau. É isso. Sabe, pastorinha, assim como é perigoso essa questão das aprovações, porque isso está muito na nossa natureza pecaminosa. Nós queremos ser aprovados, nós queremos dar certo, nós queremos fazer para que os outros aplaudam, para que os outros vejam, para que a gente se sobressaia. E o Senhor me dizia ainda essa semana, ministério não é para você se promover e nem é para dar certo. Tem muitas vezes que no ministério e que no propósito você vai ser humilhada, você vai ser rejeitada, você vai ser deixada, você vai ser excluída, você vai ser muitas vezes perseguida, caluniada. Isso é o propósito de Deus. Eu não sei quantos estão dispostos a isso. E muitas vezes nós não entendemos. Nós estamos falando aqui de algo muito direto para a vida ministerial, mas eu quero te dizer, na nossa vida familiar, na nossa vida no trabalho, seja em qualquer área, quando nós nos colocamos na dependência do Senhor, nós entendemos, nós não temos controle sobre a nossa própria
própria vida. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor e Ele tem o controle de todas as coisas. Aí você pode estar dizendo, mas pastora, eu perdi o controle de tudo, nada está dando certo. Ei, vai para o joelho e começa a dizer, Senhor, eu clamo e eu sei que Tu és o Senhor da minha vida, Senhor. Eu sei que o Senhor está agindo, eu sei que o Senhor está fazendo. Meu Deus, como a gente precisa entender isso. O nosso relacionamento com o Senhor e a nossa intimidade com Ele vai nos levar a essa convicção, pastora. Eu vivi uma experiência esses dias, não muitos dias, e o Senhor dizia, abre a tua boca e declara, abre a tua boca e profetiza, porque profetizar é sobre aquilo que nós ainda não vemos, mas já está liberado no reino espiritual. O Senhor já liberou, o Senhor já decretou, e o Senhor diz, abre a tua boca e profetiza, abre a tua boca e declara sobre a palavra. E eu pude ver o agir do Senhor. E as coisas começaram exatamente ali com Ezequiel, elas começaram a fazer barulho, elas começaram a se mover, elas começaram, eu pude ver com os meus olhos, e elas começaram os tendões sobre os ossos, a carne sobre os ossos, a pele sobre os ossos, porque o Senhor já havia determinado vida. E nós precisamos, como voz do Senhor, como voz profética, declarar a palavra do Senhor. É isso que o Senhor tem dito. Não Aleluia. é sobre nós termos o controle. É sobre nós entregarmos o controle ao Senhor e nos submetermos à palavra do Senhor. Meu Aleluia. Deus! Aleluia. Aleluia. Como isso é forte, pastora. Como isso é forte. Sabe como Sim, isso é é verdade, forte? pastor. À medida que você ia falando sobre o Vale de Ossos Secos, eu vejo exatamente isso, que é um lugar perigoso, porque muitas vezes você entra em lugares de vale de ossos secos, onde é para você ser uma resposta nesse lugar de vale de ossos secos. Você acaba entrando nesse vale e se colocando no lugar desses ossos secos. De morte. Entende? De morte. Esse é o perigo de você caminhar sem discernimento do Espírito. Esse é o perigo quando você não sabe quem você é em Deus. Quando você não tem muito bem resolvido dentro de você qual é a tua identidade. Entende? Verdade. O problema é que nós queremos fugir desse lugar. Nós acabamos pegando homens e mulheres de Deus e muitas vezes colocando acima do próprio Deus. E isso é algo muito perigoso. É um lugar muito perigoso. Porque muitas vezes onde a gente perde, onde Deus manda você colocar o teu pé para poder ressuscitar, né, esses ossos secos, e você acaba se colocando na condição desses ossos, né? E você se torna o quê? Você acaba virando ali um fantoche na mão das pessoas. Verdade. É um lugar Verdade. É um lugar perigoso. Verdade, pastor. É um engano. Muitas vezes você não vai primeiro para o Senhor para poder consultar a Deus qual é a vontade dele, qual é a voz dele sobre a tua vida. Não, primeiro você vai para uma pessoa. E aí você inverte valores, você inverte os lugares. E não é assim que funciona. Mais uma vez, assume o controle do propósito. E isso é sempre muito perigoso. Pastora Alcione, seja bem-vinda, querida. É sempre muito perigoso. Exatamente. Sabe, pastora? Como nós precisamos compreender que na nossa caminhada e no propósito, o Senhor, Ele vai nos instruir. Ele vai nos direcionar. Algumas vezes, como eu disse antes, Ele vai nos dizer para ficar em silêncio, como a pastora já falou, e também vai nos dizer para parar e esperar. Porque enquanto não ouvirmos a voz do Senhor, nós não podemos dar a ordem para que haja vida, para que mude qualquer situação, porque a ordem é do Senhor, a palavra é do Senhor. Mas nós precisamos estar sujeitos à vontade do Senhor e submissas à vontade do Senhor. E isso, mais uma vez, traz ao nosso tema, flores de aço, é submissão. É obediência. É obediência. Muitas vezes é ser resistente e não se dobrar diante de ofertas e de propostas que nós iremos receber. E que muitas vezes são propostas que nos tiram desse vale. Mas o que vai nos tirar do vale não são as propostas. O que vai nos tirar do vale é a palavra do Senhor, é a ordem do Senhor. E se nós não estivermos sensíveis, nós vamos ouvir as propostas, porque elas são sempre muito atraentes, pastora. E elas podem nos tirar do vale de uma maneira muito rápida, de uma maneira onde a gente nem se machuque. Mas o Senhor está dizendo, no vale, algumas vezes você vai se machucar. Porque no vale é lugar de sequidão, no vale é lugar onde eu te ensino. É lugar de dependência. Não saia por aí falando aquilo que o Senhor não deu ordem para você falar.
Amém. Só para você ter aprovação. Exatamente. Só para você ser aceito, ser aceita. Sim. Sim. E a gente acaba, muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo nesse lugar, pastor. Sim. Acaba caindo nesse lugar onde que para você ser aprovado, você precisa abrir mão da tua identidade. Você precisa abrir mão daquilo que muitas vezes o próprio Deus te pediu para você fazer. O próprio Deus pediu para você se comportar de tal maneira. Então, é por isso que nós precisamos a cada dia caminhar pedindo cada dia mais, Deus, dá-me discernimento para que eu não me perca no meio do processo. Porque a maneira que você termina o teu processo é o que vai determinar como é que você vai pôr o pé no cumprimento do propósito. Que condição que você tem, né, porque eu creio muito assim, Deus ele vai cumprir o propósito sobre as nossas vidas, vai. Sim. O sobrenatural ele vai fazer, mas aquilo que é o natural nós precisamos fazer a nossa parte. Amém. Se eu não estar pelo processo, sendo guiada pela voz do Senhor, mas eu sou guiada pela voz de pessoas, muito provavelmente, no tempo do cumprimento do meu propósito, eu posso acabar me perdendo no momento que eu vou ter o cumprimento do propósito sobre a minha vida. Muitas vezes esse lugar acaba se perdendo. Muitas vezes é esse lugar o lugar mais perigoso. Né? Nós acabamos assim, muitas vezes relaxando. Não, agora acabou o processo difícil no cumprimento do propósito, eu preciso descansar. E na verdade não podemos. Na verdade não podemos. É nesse momento que nós temos que ter ainda mais temor, mais resistência ainda dentro daquilo que o Senhor entregou nas vidas para poder cumprir. É esse lugar onde realmente eu creio que se cumpre em ser uma flor de aço, sabe? Há 2 anos atrás eu fiz uma aliança com o Senhor e disse assim para o Pai, a partir de hoje eu quero que o Senhor tome todas as decisões da minha vida. A partir de hoje eu não posso mais cair nesse lugar de querer ser aprovada pelas pessoas. Se eu precisar perder pessoas no meio do caminho, que perca. Amém. Amém. A gente tem que aprender a parar de se preocupar com a expectativa que as pessoas criam ao nosso respeito, porque elas criam expectativa baseada naquilo que elas criaram, né? Não é baseado naquilo que Deus te pediu para ser e fazer. Então, muitas vezes, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, é algo que eu coloquei para o Senhor e disse assim, Pai, ainda que custe, ainda que seja difícil, mas é essa mulher que eu quero ser em ti. Eu quero ser uma mulher aliançada com o Senhor, que caminha com o Senhor por aquilo que o Senhor pode me dar, ou por aquilo que o Senhor pode realizar através da minha vida. Sabe? Mas eu quero ser uma mulher guiada pela tua voz. Se eu preciso ofender, desagradar pessoas para poder agradar o teu coração, Pai, então que eu ofenda quantas precisarem. Mas eu quero ter um coração voltado para cumprir aquilo que o Senhor me pede. E muitas vezes aquilo que o Senhor nos pede, pessoas vão reprovar. Sim. E nós temos que verdade, estar pastor. É verdade. Disposto a perder no meio do caminho. Eu sempre digo algo assim, aquele que não entende o teu propósito, ele não faz parte desse tempo sobre a tua vida. Né? Muitas vezes nós dizemos assim, eu perdi tantos amigos. Se você perdeu amigos é porque nunca foi amigo. Porque amigo de verdade, ele vai estar do teu lado, custe o que custar. Ele vai estar do teu lado, vendo que você é alguém guiado pela voz do Senhor, que você não está aqui para fazer a vontade de homens. Amém. Mas que você está aqui para cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir. A própria Aleluia. Fala, não tem como a gente agradar a Deus sem aborrecer o homem. E nós vamos escolher o quê? Agradar pessoas e desagradar o coração de Deus? Acabar perdendo a nossa identidade, perdendo aquilo que Deus entregou. Eu não posso negociar aquilo que Deus entregou, aquilo que Deus me chamou para eu ser. Custa muito. Custou muito. A construção de uma vida com Deus não é da noite para o dia. É uma vida inteira. Que pessoas não estavam do teu lado. Que pessoas nem te conheciam. Sim. Então não tem como você negociar aquilo que Deus construiu em você. Ninguém conhece a tua história. Conhece depois que está pronto. Ninguém sabe o quanto você penou, o que você passou. Outros conhecem de ouvir falar, outros conhecem de achismo, outros tomam partido de situações. Mas outros veem somente a aparência, né, pastora? Outros olham externamente, veem somente a aparência. Mas é muito forte isso, aquilo que foi construído em nós, não é algo que outras pessoas vão conseguir ver, mas é algo que o Senhor colocou em nós e será através de nós. Não será algo tão visível naturalmente, mas será através do Espírito de Deus, através da unção derramada. Então essa construção, ela leva tempo. Exatamente. Dói.
Exatamente. Nós vivemos hoje num tempo, pastor, onde a gente vê muitas pessoas tendo muita opinião para dar. A gente vê muitas pessoas querendo ensinar muito, mas sem viver o que está ensinando. Sim. Né? Pessoas com belas palavras, mas quando você vai olhar para o testemunho, não é coerente com aquilo que é ensinado. Sim. Então isso é muito complicado. É um lugar muito delicado. Existem muitas pessoas para opinar, para tomar partido, para apontar, mas poucas são as pessoas que sentam e querem realmente conhecer a tua história. Querem realmente saber o que você passou e o que você viveu. Poucas são essas pessoas. Verdade, então, justamente por esse motivo que nós precisamos entender que nós estamos aqui para cumprir a voz do Senhor, para cumprir a vontade dele nas vidas. Doa quem perder, concorde quem concordar, quem não concordar, amém. Mas nós precisamos entender quem nós somos dele. Nós precisamos... Lembrando, vai doer em nós também, né, pastora? Vai doer em nós também. Nós, é claro que dói. Nós perdemos pessoas que nós amamos, pastor. Nós perdemos pessoas que nós amamos. Nós perdemos pessoas que muitas vezes nós pensamos que nós temos esse mesmo amor que nós temos por essas pessoas. E no final da conta você descobre que você amou sozinho. Que você nunca foi amado. Você amou sozinho. Então, agora eu sei que eu sirvo um Deus que o mesmo amor que eu tenho por ele tem um amor triplicado pela minha vida. Então, por ele vale a pena sofrer todas as coisas. Por ele vale a pena assumir essa posição de uma flor de aço, de uma mulher que se dobra diante dele, de uma mulher que se humilha quando ele pede para se humilhar, de uma mulher que ela é maleável nas mãos dele diante daquilo que ele quer nos formar. Então, é nisso que eu creio, pastor. É nisso que eu creio. Diferente, talvez, de muitos que acreditam que flores de aço é isso, é só você ser forte, é você ser... Não. É muito mais sobre se dobrar à vontade do Senhor. Porque é preciso ser de aço. É preciso ser muito humilde mesmo, para poder saber que nós não temos capacidade nenhuma, que sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada sobre essa terra. Que sem ele nós não somos nada, que sem ele nós não somos ninguém. Então eu acredito que é sobre essa palavra que nós precisamos aprender a caminhar. Eu creio que todas as vezes que nós entendemos e não nos ofendemos com aquilo que ele está permitindo sobre as nossas vidas, nós vamos poder tirar muito mais aprendizados preciosos daquilo que Deus quer depositar sobre a nossa vida. Diferente daqueles que só murmuram, que só reclamam, que não entendem o processo que estão passando. Mas é você entender que se você foi chamada para ser filha, se você foi chamada para ser alguém que proclama do amor de Jesus, é esse lugar que nós precisamos assumir. E será que venha. É uma realidade que nunca vai mudar sobre as nossas vidas. Sim. Ser uma flor de aço é tomar todos os dias a decisão que eu vou tomar a pancada que eu tiver que tomar, mas nada vai abalar a minha fé. Nada quem eu sou nele. Nada vai fazer eu questionar quem ele me chamou para ser. Isso é ser uma flor de aço. Glória a Deus. Isso é ser uma flor. Não é aquela que faz a sua vontade, não é aquela que cumpre as coisas pela metade, não. É aquela mulher que ela é integral diante da presença de Deus. Deus, o Senhor me tem por inteira. O Senhor tem as minhas decisões, o Senhor tem as minhas tristezas, o Senhor tem as minhas dores, o Senhor tem as minhas curas, o Senhor em todo tempo. Seja na tristeza, o Senhor me tem na palma das tuas mãos. O Senhor me tem. Isso é ser uma mulher flor. Isso é entender o nosso lugar nele. Isso é entender o nosso lugar nele, pastor. Aleluia. Aleluia, pastora. Que forte. Amém. Que forte, pastora. Eu quero dar as boas-vindas à Cália, que mandou um coraçãozinho aqui, missionária Magda, Lizes também entraram agora. Gente, quem não pegou essa ministração do início, deixa eu te dizer uma coisa, vai ficar gravada. E se eu fosse você, eu iria lá depois e você assistiria, porque tremendo, porque assim, nesse momento onde nós compartilhamos da palavra do Senhor, a mesa da presença, eu posso sentir uma graça tão grande, uma presença tão forte do Espírito Santo, ministrando e nos ensinando. Eu sinto uma instrução do Senhor nesse momento. Shalom, minha querida Cália. Eu sinto uma instrução do Senhor sobre as nossas vidas. E quando o Senhor nos traz uma instrução, Ele está nos direcionando.
Ele está nos mostrando, nos alinhando com a sua palavra. Isso é a instrução do Senhor. E nós precisamos perceber as áreas, quais são as áreas nas nossas vidas que nós vamos aplicar essa instrução. Porque nós precisamos estar sensíveis, mas também reconhecer, confessar, para nos colocar diante do Senhor em submissão. E Flor de Aço fala exatamente sobre isso. Como eu disse, talvez o título, e eu fiz isso realmente com uma direção do Senhor, com a intenção de até chamar a atenção, as mulheres imediatamente pensam em mulheres extremamente fortes. Eu quero te dizer, são mulheres extremamente imperfeitas. São mulheres extremamente sensíveis e dependentes da voz do Senhor. Mulheres que não estão preocupadas com a aprovação dos outros, com o aplauso dos outros. Mulheres que entendem que vão perder para ganhar. Porque a lógica de Deus não é a nossa lógica. Foi uma das coisas que eu também ministrei essa semana, pastora. A lógica de Deus não é a nossa lógica. A lógica de Deus é: você vai perder para ganhar. Você vai morrer para viver. Então nós precisamos entender isso. Flores de Aço são mulheres derretidas pelo Espírito Santo, pelo fogo consumidor. Porque o aço, para ele deriva do ferro, mas ele é derretido. Algumas substâncias e também o oxigênio é colocado em uma concentração de altas temperaturas, ele é derretido várias vezes. Deixa eu te dizer, não vai ser só uma vez, e glória a Deus por isso. O Senhor, Ele nos derrete, mas para que nós sejamos como Jesus nos ensina, mansos, mansas, humildes de coração, como Ele. Ele disse: aprendei de mim. Isso é muito forte, essa instrução precisa ser aplicada em nossos corações. Então eu quero te dizer, você que entrou aqui agora, que você perdeu o início da ministração, você não pode perder. Você vai lá depois, lá no meu Instagram, eu vou compartilhar com a pastora, se ela desejar colaborar, também vai ficar no Instagram dela e você pode ser ministrado, ministrada por essa palavra. Pastora, eu gostaria que depois a pastora fizesse algumas considerações ainda e depois orasse por cada um de nós, mas eu preciso antes orar por sua vida mais uma vez e liberar uma palavra sobre a sua vida, amém? Porque sempre que eu sinto essa direção, eu não posso hesitar. Algumas vezes eu faço isso lá no particular, mas o Senhor me direciona a fazer isso aqui, nesse momento, para que o nome dele seja exaltado. Eu sei de algumas coisas que a pastora perdeu. Eu sei de algumas coisas que o Senhor ordenou que a pastora abrisse mão. Mas eu quero dizer que cada uma delas se tornará recompensa. Recompensa sobre a sua vida. Recompensa e de uma porção dobrada sobre a sua vida. Eu sei de algo e eu não quero expor, mas a pastora vai entender. Que a pastora teve que abrir mão. Ainda que não entendesse. A pastora não entendeu porque o recurso não estava disponível. Mas eu quero te dizer, pastora, esse recurso já está preparado. Já está pronto. Esse recurso vai chegar nas suas mãos. E vai chegar de uma maneira onde a pastora vai pensar, mas eu não fiz esforço nenhum. Justamente para que todos vejam que é a mão do Senhor. Não vai ser no teu esforço, pastora. Vai ser o Senhor. Ele já preparou. E Ele já liberou. E vai chegar nas suas mãos. E a pastora vai entender que é exatamente para aquilo que abriu mão. E eu sei o que é, e a pastora também sabe. Isso será a sua recompensa. Tudo aquilo que abriu mão será a sua recompensa de porção dobrada que o Senhor está liberando sobre a sua vida, sobre o seu ministério, o ministério que o Senhor te confiou, a você e ao seu marido, sobre a sua casa, sobre a provisão abundante do Senhor sobre a sua vida, sobre o extraordinário de Deus sobre a sua vida, porque tem sido fiel. Tem sido zelosa, tem sido obediente, não tem questionado, não tem perguntado mais por quê, Senhor. Não tem mais dito, lamentado, murmurado, não. A tua voz é a voz onde você se coloca como filho e tem dito: Pai, eu sei que o Senhor está fazendo. E eu quero te dizer, Ele está fazendo. E não vai demorar, não vai demorar. A provisão que Ele preparou para aquilo que você abriu mão será abundante. E não vai ser somente para aquele projeto. Vai ser sobre algo que o Senhor já está colocando no seu coração. E eu declaro isso com temor sobre a palavra do Senhor, sobre a direção que Ele está me dando nesse momento. E eu sei que o Senhor testificará no seu espírito. E você declarará com a sua boca para exaltar o nome dEle. Porque todos verão que o Senhor é na sua vida, para a glória do Senhor.
Amém, pastora? Glória a Deus. Antes que a pastora ore, eu quero dizer que eu amo a sua vida, você sabe disso, mas eu não canso de me dizer, eu amo a sua vida. Você é uma voz nesse tempo, uma voz nessa geração, e muitos tentaram calar essa voz, mas eu quero te dizer, não há quem possa calar a voz de um profeta. Não há quem possa calar a voz daquele que o Senhor chamou para falar. E o Senhor já tem dito a você, fala, 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 chegou o tempo. Chegou o tempo. Houve o tempo de se esconder e houve o tempo em que eu te escondi. Mas agora é o tempo de você falar. Chegou o tempo. Em nome de Jesus. Amém, pastora? Glória a Deus. Aleluia. 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 Obrigada, pastora. Obrigada por essa palavra. A gente fica até sem palavras, né? Sem palavras. Deus faz isso com a gente. É bem assim. A gente fica sem palavras porque a minha oração sempre, pastora, sempre. Eu acho que desde que eu era menina, eu acredito que o chamado pastoral, eu acredito que é uma coisa que ele nasce dentro da gente. Sim. Ele nasce com a gente. Nasce né? com a gente, na verdade. Conversava com a gente. Com uma pessoa sobre isso, e eu falava assim, olha, a unção pastoral, ela não é derramada na hora que um óleo é derramado, que alguém te unge, que você abre a porta de uma igreja, quando, né? Nascemos com ele. É muito fácil identificar quem tem coração pastoral e quem não tem, né? E algo que tem sido a minha oração, pastora, que eu tenho falado, eu digo assim, Deus, tudo aquilo que o Senhor for cumprir na nossa casa, através da nossa vida, eu não quero nada para nós. O meu marido fala isso, né? Eu brinco, ele fala, amor, se hoje Deus, né, cumprisse as tantas promessas que ele tem, o que você estaria fazendo agora? Ele falou, amor, eu estaria fazendo a mesma coisa, né? Estaria amando as pessoas e da mesma forma. Tudo de novo. Faria tudo de novo. Essa também é a minha resposta. Tudo de novo. Exatamente. Então, o que a gente coloca muito para Deus, assim, pastora, minha oração, eu falo assim, Deus, se o Senhor me chama para ser uma voz nesse tempo, que essa voz seja só a tua voz. Que não seja a minha voz, que não seja o reconhecimento para mim, que não seja o mérito, mas que a tua palavra seja proclamada. Né? Tu sabe o amor que eu tenho por vidas, a satisfação que é para mim, pastora, conhecer a história das pessoas. Né? Muitas vezes eu sento com as pessoas e a primeira coisa que eu e meu marido pergunta é assim, conta a tua história para nós. Conta as tuas dores, conta as tuas feridas, conta a tua raiz, para que o Senhor possa derramar cura sobre a tua vida. Então, o desejo do nosso coração é viver tudo o que a gente tem para viver em função daqueles que Deus colocou no nosso caminho. Amém. Porque a gente sabe que nada é sobre nós. Sim. Mesmo recursos. É para que nós possamos abençoar outros. Muitas vezes, não tendo recurso, não tendo a condição, fazer sem poder, mas fazer por amor ao próximo. Então, sabe, eu creio que o coração pastoral, ele é isso, ele pensa no próximo. Ele não pensa como ele vai ficar, ele não pensa naquilo que ele tem que passar, né? Hoje, aquilo que queima no nosso coração é ver as famílias restauradas, é ver filhos curados, é ver pessoas que vivem presas no passado, machucadas, ver essas pessoas curadas, ver essas pessoas caminhando no caminho em que o Senhor chamou essas pessoas a assumir esse lugar. Né? E eu falo muito isso para o Senhor, eu falo, Deus, os projetos para realizar, que esses projetos possam ser em função de converter o coração das pessoas ao Senhor. Essa é a única função. Que livros escritos sejam para derramar óleo de cura sobre a vida das pessoas. Aleluia. Que a escola profética raízes, que seja para curar vidas que muitas vezes aqueles que poderiam ajudar na cura não têm feito o seu papel. Então é tudo em função do reino. É se levantar como Neemias se levantou.
em função Aleluia. do bem comum, em função do próximo, em função do outro. Não sobre nós, mas sobre aquilo que Deus quer cumprir sobre a vida dessas pessoas. Então, é muito poderoso tudo isso, pastora, que você liberou. Eu recebo em nome de Jesus. Eu sei a seriedade das profecias que você sabe libera. E eu sei em nome de Jesus que talvez na próxima live, talvez daqui 1 ano e menos tempo. Sim, eu espero. Será para poder contar tudo aquilo que Deus viu nesse tempo. Eu creio. Eu creio muito, porque eu vivo nesse tempo como se Deus já tivesse cumprido. Como se ele já tivesse... Sim, ele já liberou, está determinado, já está liberado. Pastora, eu quero ainda também me retratar, porque passou o aniversário da pastora. Que dia foi, pastora? Foi dia 28. Então, dia 28, e eu quero me retratar aqui, honrar a sua vida. Eu quero dizer que como eu me inspiro e eu admiro você não somente como mulher, como pastora, como profeta, como uma mulher que tem um coração, exatamente como falou agora, e é muito mais, viu? Ela não disse tudo, mas é uma mulher surpreendente. E eu oro exatamente diante das palavras que eu liberei, porque foi uma instrução do Senhor, foi uma direção do Senhor. Certamente se cumprirá sobre a sua vida, porque o Senhor, foi a palavra que o Senhor me disse, eu havia falado já para a pastora. Chegou o tempo. Eu não usei outro termo, porque foi o termo que o Senhor me disse. Chegou o tempo. Ainda que você não esteja vendo, porque muitas vezes não parece favorável aos nossos olhos, e nós não aprovamos o tempo, porque nós ainda vemos circunstâncias desfavoráveis, mas o Senhor, Ele diz, chegou o tempo. E eu quero te dizer, chegou o tempo. E em nome de Jesus, eu estarei celebrando junto com você essa vitória que já está liberada, determinada pelo Senhor. Então me perdoe por não ter dado os parabéns para você no dia do seu aniversário, mas eu disse, já que passou o dia, agora eu vou deixar para me retratar ali ao vivo e para que todos vejam. Então eu quero honrar a sua vida e lhe pedir perdão, viu, pastora? Me perdoe. Amém, não tem nada que pedir perdão. Imagina. Amém. Então, Amém, pastora. Essa que eu recebo da tua vida, eu acredito que esse é o maior presente que Deus, né, pode derramar. É ter mulheres nos 4 cantos dessa terra unidas no mesmo propósito, né? Ter as amigas de Jesus. É aquilo que a gente aprende. Como ter essas, precioso. Ter essas do nosso lado. Amém. 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 A pastora vai orar, mas eu estou vendo que algumas pessoas estão colocando aqui congratulações, parabéns. Coloque palavras de bênçãos aí para a pastora. Aproveite enquanto ela está aqui conosco e você deixa uma palavra para a vida dela. Pastora, eu gostaria que orasse por essa palavra que foi liberada, por esse tempo de mesa tão precioso. A Gracinha acabou de chegar, ela está sempre conosco. Seja bem-vinda, querida. Mas assista depois a live, viu? Foi tremenda. Pastora, ore por nossas vidas. E eu já quero dizer mais uma vez aqui como sou grata ao Senhor por sua vida, né? Como é maravilhoso quando o Senhor nos apresenta as suas amigas, mulheres que a gente pode compartilhar o coração. E como é bom. Muitas vezes a gente está ali numa mensagem de texto lá no WhatsApp e a gente nem expressa muito uma para a outra, mas a gente já percebe o que cada um está sentindo e como está se sentindo. E eu quero dizer como é bom tê-la como essa amiga, amém? Louva ao Senhor. Então, pastora, ore e em seguida nós estaremos encerrando, amém? Glória a Deus. Amém. Vou deixar só um versículo aqui. Amém? De encorajamento, né, para todas aquelas que permaneceram até o final. Amém? Porque eu creio que todas as palavras que foram liberadas sobre a minha vida, isso não é só sobre mim, mas é sobre nós, né? Então, que as palavras possam alcançar a vida de cada mulher que passou por aqui, né? E não sei se tem irmãos também que passaram por aqui, mas de cada irmão também precioso que passou por aqui, né? Que Deus possa, em nome de Jesus, derramar cura sobre a vida daqueles que precisam, sobre esse tempo, né? É a palavra de Deus em que em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, e abatidos, porém não destruídos. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, ele se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas que não se veem,
porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, essa é a palavra assim que eu quero deixar, né, para todas aqui. Amém? Por todas aquelas que passaram, por todas aquelas que estão aqui. Aleluia. Que em nome de Jesus, né, que nós possamos não nos atentar para aquilo que é terreno, Amém. mas que todas as vezes que nós passarmos pelas dificuldades, que nós possamos olhar para aquilo que é eterno. E eu posso dizer para vocês, de toda uma vida, todo mundo aqui tem uma história triste de vida, talvez, para contar, tem tantas feridas, né? Exatamente. É diferente, né? Mas eu posso dizer que de todas as coisas que eu já passei, valeram a pena. Então, em nome de Jesus, talvez hoje você entrou aqui nessa live, sabe, cansada, sobrecarregada, pensando talvez até em desistir daquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Que você possa saber que tudo aquilo que você faz pelo Senhor vale a pena. Eu passaria por tudo, Aleluia. De novo. Por tudo. Aleluia. Para poder, sabe, glorificar o nome do Senhor. Porque eu sei que no final de tudo, eu não tenho que me prender às coisas dessa terra, porque a nossa glória não está aqui. Mas está sobre passar a eternidade. Não porque nós queremos ir para o céu, mas porque nós queremos ver a glória do Senhor de perto. Deitar no colo do Pai e poder falar ali, sabe, vendo, face a face, chamando Ele de Pai e sabendo que nós somos filhas. Então, palavra que eu quero deixar para nós aqui de encorajamento. Amém? Aleluia. Glória a Deus, pastora. Então vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Deus. Obrigada, Deus, por essa tarde, amanhã lá no Brasil, Pai, esse tempo tão precioso que o Senhor nos proporcionou, Jesus. Pai, o Senhor sabe que quando a gente entra assim em lives, quando a gente tem devocionais, a nossa primeira palavra é dizer para o Senhor que nós não temos nada, Jesus. Mas o Senhor vem e nos enche, o Senhor vem e faz e fala através das nossas vidas, Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que todas as mulheres, ó Pai, que passaram por essa live aqui, que elas possam se levantar como mulheres corajosas para esse tempo, Deus, porque Senhor, cada mulher que passou por aqui, Pai, elas não têm menos do que o que eu e a pastora Isa temos. Talvez elas tenham até muito mais do que o que nós temos, Pai. A minha oração sobre a vida dessas mulheres é que elas possam ser mulheres melhores do que aquilo que nós somos, Pai. Que elas possam fazer mais do que aquilo que nós estamos fazendo, Pai. Que cada mulher que olha para dentro de si e se sente uma improvável, é essa que eu sei que o Senhor chama para esse tempo e para essa hora. Sim, Senhor. Possam, Deus, serem mulheres que são flores de aço, que se dobram e se submetem à Tua presença, à Tua vontade, que elas possam ser mulheres, Pai, obedientes e sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Pai, se existem mulheres aqui que estão sofrendo, Pai, talvez caladas, sozinhas, ó Pai. Mulheres talvez que congregam, outras que não congregam, Pai. E que talvez são mulheres que têm passado despercebidas sobre esses lugares, Pai, carregando dores e feridas. Eu oro, Deus, nesse momento, que essas mulheres hoje, Pai, que o Senhor possa tirar, Pai, toda, Pai, mordaça que foi colocada na boca dessas mulheres para não falar. Em nome de Jesus. Que elas têm passado, que elas possam pedir socorro, Deus, que elas possam pedir ajuda, que elas possam saber, Deus, que existem mulheres, sim, que celebram a elas, que existem mulheres, sim, que querem que elas cresçam, que querem que elas avancem a cada dia mais e mais, mas que para isso é necessário passar pelo processo de cura, para isso é necessário ser essas mulheres flores de aço, que se submetem àquilo que o Senhor tem sobre a vida delas, Pai querido. Sim, Senhor. Minha oração, Pai, nessa tarde, é que haja cura sobre a vida dessas mulheres, ó Pai. De Jesus. Mulheres que choram sozinhas. Talvez são mulheres que não têm coragem de expor as vergonhas que carregam, mas que elas possam, Pai, nessa tarde, serem encorajadas, Pai, a pôr para fora, Pai, tudo aquilo que elas estão sofrendo sozinhas nesse tempo. Que o Senhor possa levantar e direcionar mulheres para esse tempo e para essa hora. Senhor. Pai. Sim, Senhor. Amigas de Jesus sobre o caminho dessas mulheres, aonde elas vão derramar, Pai, as suas dificuldades, mas aonde vão ser mulheres que o Senhor vai colocar no caminho dessas mulheres, mulheres que vão ter bálsamo de cura sobre a vida delas, Pai. Essa é a oração, Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, pela pastora Isa, Pai.
Que o teu Espírito Santo seja sobre ela, sobre a casa dela, Pai, sobre cada projeto, Pai, que ela tem desenvolvido, Pai. Obrigada, Deus, por essa mulher tão maravilhosa, essa mulher tão linda, Deus, que o Senhor colocou no meu caminho. Essa amiga de Jesus, essa mulher tão simples, ó Pai, que o Senhor colocou no meu caminho, Deus. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida da pastora Isa, Deus. Que o Senhor abençoe a casa dela, Deus. Que tudo aquilo que a pastora Isa for colocar às suas mãos, que possa ser abençoado, doce Espírito Santo. Ser conduzida e direcionada em todo o tempo pela voz do teu Espírito, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai. Eu me despeço aqui, Deus. Cada mulher, Pai, me despeço aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai, de mais uma missão cumprida, Deus, sabendo que não foi pela nossa força, mas foi pela tua misericórdia, a tua graça derramada, pelo nosso ex, sendo mulheres, ó Pai, tão pequenas, diante da tua grandeza, Pai. Sim. Essa é a minha oração, Pai, eu quero liberar sobre a vida dessas mulheres, ó Pai, nessa tarde. E eu te agradeço, Jesus, por esse tempo de mesa tão precioso, onde o Senhor através daquilo que foi derramado, Pai, porque não somos nós quem fazemos, mas é o Senhor, Deus. Sim. Em nome de Jesus, obrigada, Deus, nós te amamos e nós bendizemos, Pai, teu nome, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Aleluia, amém, glória a Deus. Amém. Ai, pastora, por mim eu ficaria tanto tempo aqui, né? A gente compartilhando a mesa, ouvindo aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando, nos instruindo. Eu quero louvar o Senhor por cada uma das mulheres e também entraram muitos homens aqui na live. Quero louvar pela vida de cada um de vocês. Alguns entraram, eu sei que por vários motivos não puderam ficar, mas eu quero só lembrar, a live vai ficar gravada. Eu sempre deixo as lives gravadas da série lá no meu Instagram. E vou também compartilhar com a pastora Dani, ela vai poder colocar no seu Instagram e outras pessoas também terão acesso. Eu quero dizer que se você entendeu e recebeu cada palavra liberada aqui, o Senhor, Ele vai fazer de uma forma extraordinária na sua vida. Quando nós nos colocamos na inteira dependência do Senhor, Ele faz. Ele faz abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Não é assim, pastora? E eu quero mais uma vez lembrar para vocês que ainda não conhecem o Restauradas, você vai lá na minha bio, acessa o link, lá você acessa podcast, você vai entrar no Spotify e você vai poder ouvir não somente a série dessa semana, Flores de Aço, e ouvir inclusive a ministração da pastora Dani, que está lá também, e de outras mulheres, mas todas as outras séries, né? E assim, como o Senhor falou esse ano, eu estava fazendo já uma retrospectiva, pastora, e eu estava dizendo, meu Deus, foram tantos temas, eu calculei, perdi até as contas, mas são muitos temas durante o mês, são 4 ou 5 temas durante o mês, então assim, ao longo do ano, foi muita coisa derramada, muito óleo derramado sobre nós. E o Senhor ainda tem mais. O ano ainda não acabou. O Senhor ainda está fazendo. Chegou o tempo, amém, pastora? Amém. Eu quero mais uma vez louvar por sua vida, agradecer, dizer que te amo mais uma vez. Amém. E shalom, shalom a todos. Nós vamos encerrar por aqui, mas nós estaremos juntas em breve para testemunharmos daquilo que o Senhor está fazendo. Amém, pastora? Shalom. Shalom. Beijo, querida. Shalom, shalom, shalom. Beijo a todos. Shalom.